Muito bem, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça e a bênção dele para este momento. Pai, continua conosco, obrigado por nos lembrar sobre o teu reinado, sobre a tua soberania, obrigado por nos falar nesses últimos dias sobre a tua santidade, bem como sobre o nosso dever e privilégio de te adorar. Agora, ó Deus, neste final da conferência, relembra-nos mais uma vez a respeito da tua justiça. Nós te louvamos porque o Senhor é justo e é também o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Assim fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, na última palestra que tivemos comigo, que foi na terça-feira, falamos a respeito do Deus justo. Nosso Deus é o justo. Nós vimos isso naquela ocasião em 3 tópicos. Nós vimos que a justiça é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Vimos 4 palavras, 2 no grego, 2 no hebraico, que aparecem mais de 1000 vezes na Bíblia e que perfazem, assim, um assunto muitíssimo importante que consta nas Escrituras Sagradas. Vimos vários versículos que falam sobre a justiça de Deus e nós vimos que isso, a partir de um certo ponto de vista, não é uma notícia muito boa para nós. O fato de nós termos um Deus justo nos coloca numa situação complicada, porque, como nós vimos em Romanos, capítulos 1, 2 e 3, esse Deus que é justo, ele se ira por causa do nosso pecado. Como nós somos injustos, então Deus necessariamente tem que se irar contra nós por causa do nosso pecado. E assim nós vimos a justiça retributiva, ou justiça punitiva de Deus. Deus entrega aqueles que vivem em pecado, Deus os entrega ao seu próprio pecado, de forma que eles vão caindo em pecados cada vez mais graves, ao ponto de se distanciarem completamente do Senhor. Portanto, nós vimos um problema, e hoje nós continuaremos a ver o problema. Então, hoje nós faremos essa palestra em 3 pontos: o problema, a promessa e a solução. Então, nós trabalharemos um pouquinho mais ainda no problema, então veremos a promessa que Deus fez de solução deste problema e, finalmente, então, qual é a solução. O problema da nossa justificação, a promessa da nossa justificação e a solução da nossa justificação. Então, entrando no problema, eu gostaria de relembrar e rever e ver alguns textos bíblicos que explicitam este grande problema que nós temos em relação à justiça de Deus. Por exemplo, por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Isso é uma boa notícia ou é uma notícia ruim? Há alguém aqui que é reto? Há alguém aqui que pode dizer: eu nunca me entortei nem para um lado nem para o outro? Há alguém aqui que tenha o direito de ver a face de Deus pela sua própria retidão? Mas veja, o Senhor é justo, e por ser justo ele ama a justiça, e só os retos contemplarão a sua face. Veja o que diz Êxodo 23, fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo. Então o Senhor diz: porque não justificarei o ímpio. Irmãos, isso é terrível. Isso é o nosso Deus dizendo: eu não justificarei o ímpio. Eu não tratarei um ímpio como se ele fosse justo. Eu não farei isso. Isso deveria nos colocar com muito medo. Isso deveria nos deixar muito preocupados. O Salmo 5
Diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam iniquidade. Você já praticou iniquidade? Você de vez em quando ainda pratica alguma injustiça, algum mal feito, alguma inveja, algum orgulho, alguma corrupção? O texto continua: tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Sabe aquela história que às vezes alguns dizem: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É mentira! Deus odeia o pecador. É o que o texto disse. Odeias todos os que praticam a iniquidade. O texto não disse: odeias a iniquidade dos que praticam a iniquidade. O texto disse: odeias os que praticam a iniquidade. Deus é justo. E um Deus justo não pode amar pessoas injustas enquanto injustas. Esse é o problema. Vejam o que diz 1 de Reis 8, 31 e 32. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando o ímpio e fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo. Ou seja, reconhecendo que o justo é justo. Num tribunal, quando você tem um culpado e um justo, um iníquo e alguém que faz o que é reto, Senhor, faça justiça e puna o iníquo e justifique o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Mas de novo vem-nos o problema. Qual de nós é o justo que pode ser retribuído pelas suas justiças nesse tribunal divino? Provérbios tem 2 versículos. Quem me chamou a atenção para esses 2 versículos foi o Paul Washer, numa palestra sua. Versículos que dizem assim: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Isso é um problema. Se o Senhor detesta quem justifica o ímpio, como nós vamos ficar nessa situação? Porque nós não conseguimos ser justos pelas nossas próprias forças. Nós não conseguimos operar justiça o tempo todo. Nós caímos em um ou outro tipo de injustiça no nosso dia a dia. Provérbios 24 diz: quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Ou seja, dependendo do tipo de visão, de doutrina da justificação que você tem, você está atribuindo um mal feito ao Senhor Deus. Porque ele diz que ele detesta quem justifica o ímpio. Então, qual é o tipo de doutrina da justificação que você defende? Será que é um tipo que está atribuindo ao Senhor um mal feito, detestável aos olhos do Senhor? E veja, você poderia então apresentar todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Não, mas Deus criou uma forma no Antigo Testamento para processar os pecados. E isso, até certo ponto, é verdadeiro. No entanto, existe um problema intrínseco com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que é um problema de valores. Vejam o que diz Levítico 4, 19 e 21. Tirará do novilho toda a sua gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles,
e esses pecados serão perdoados, ou seja, esses pecados serão cobertos, serão processados por meio de um sacrifício de um animal. O problema é justo que um animal morra para salvar a vida de um ser humano? Será que coisas do mesmo valor estão sendo equiparadas? Ou o nosso valor humano é um valor que passa em muito valor dos animais, como nós vimos no Salmo 8 nesses últimos dias? Faz sentido que Deus aceite uma vida animal em lugar de uma vida humana? E aí então vem dois textos do Antigo Testamento que apontam o caminho, mas ainda não tinham a resposta completa. Gênesis diz: Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Você então diz: como assim? Ele creu, isso foi contado para a justiça de Abraão. Imaginem se isso acontecesse num tribunal humano. Um bandido vai ser julgado e ele então diz: juiz, eu creio que o Senhor vai me considerar inocente. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Eu creio que o Senhor vai ser bondoso comigo. Eu creio com todas as minhas forças, juiz, que o Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Daria certo? Vocês acham que o juiz iria tirar a culpa daquele bandido? Seria correto ele fazer isso? Então, como é que a fé que o nosso pai Abraão teve pode ser atribuído, pode ser creditado em sua conta como justiça? Abacuque também adianta uma realidade maravilhosa quando diz: eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Ele estava falando dos ímpios, daqueles que estavam merecendo o castigo que Deus estava mandando sobre o seu povo, ou seja, os babilônios viriam destruir radicalmente a nação de Judá, e era justo que isso acontecesse, porque o povo de Deus estava completamente distante do Senhor. Era justo que o Senhor punisse aquele povo. Mas no meio desse texto que anuncia grande punição, o profeta então é inspirado por Deus para dizer: mas o justo viverá pela fé. Só as pessoas perfeitas seriam preservadas? Ou será que a gente poderia até fazer uma mudança de ordem de palavras? Porque tanto no hebraico quanto no grego a ordem às vezes é meio relativa em certo aspecto. Mas o justo pela fé viverá. Mas, de novo, só no Antigo Testamento nós não conseguimos ainda ter uma visão clara dessas coisas. Então esse é o problema. Nós já vimos a primeira parte. O problema é esse: nós temos um Deus que é justo. Nós temos, como vimos, um Deus que é santo, santo, santo. E por ele ser totalmente santo, ele tem que colocar justiça em todos os seus relacionamentos. Por ele ser rei, como nós vimos agora há pouco, ele é o responsável por fazer justiça no seu reino. Ele é o responsável por assegurar que tudo que acontece no seu reino acontece de maneira justa. Afinal, todos os atributos de Deus caracterizam todos os atributos de Deus. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer que a justiça de Deus caracteriza todos os outros atributos de Deus. O amor de Deus é justo, a graça de Deus é justa, a santidade de Deus é justa, tudo em Deus é justo. E todos os outros atributos caracterizam todos os outros. Você não pode pegar um só atributo de Deus. Eu gosto desse. E tratar como seu atributo predileto. Nosso Deus detém todos esses atributos de maneira perfeita e perfeitamente harmoniosa, de maneira que ele nunca abre mão de um dos seus atributos para poder agir de acordo com o outro. E isso é um problema. Porque nós não somos justos.
Como, então, um Deus justo pode demonstrar amor, graça e misericórdia para com seres injustos? Então agora nós passamos para a promessa. O Antigo Testamento não mostra com toda a clareza, mas o Antigo Testamento dá algumas dicas de como Deus resolveria esse problema. Por exemplo, Malaquias nos diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, para vocês que têm medo do meu nome, porque temor na Bíblia é medo mesmo. Não é só aquela história de respeito, não. Temor na Bíblia é medo. Aliás, se você tem medo de alguma coisa, mais do que você tem medo de Deus, essa coisa é um ídolo na tua vida. Porque o teu maior medo é devido ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para vós outros que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vejam, o sol da justiça. E este sol da justiça trará salvação nas suas asas. E porque o sol da justiça vai nascer, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui nós temos um sol da justiça. E esse sol da justiça brilhará sobre aqueles que temem o Senhor e lhes trará alegria, ao mesmo tempo em que trará destruição para os ímpios. Isaías 51 nos diz assim: preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação. Estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça e a minha salvação. Algumas vezes no Antigo Testamento você tem a união desses dois conceitos. Justiça e salvação aparecem muito próximas uma da outra. E isso é estranho. Porque a justiça de Deus normalmente nos faz pensar em punição, em castigo, que é o que nós de fato merecemos. Mas o Antigo Testamento várias vezes coloca justiça e salvação lado a lado. O texto então continua: os céus desaparecerão como fumaça, a terra envelhecerá como roupa, os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Eu vou salvar, mas eu vou fazê-lo de maneira justa. A minha justiça não será anulada no processo de salvar para sempre. Então, o texto mais claro do Antigo Testamento aparece em Isaías 53, 10 e 11, quando nos diz assim: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o trabalho, o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui nós temos o sol da justiça brilhando de maneira mais clara. O sol da justiça é o servo de Deus. Esse servo do Senhor, o servo sofredor, o servo representante do povo de Deus,
que trará sobre si os pecados deles. Ele dará a sua alma como oferta pelo pecado. Ele é o justo e ele será o responsável pela justificação de muitos. Porque ele vai colocar sobre os seus próprios lombos as iniquidades deles. Isaías 59:17 nos diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete de salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Um dos versículos que mais me impactou nesses dias preparando esse material foi o próximo texto, Jeremias 23, 5 e 6, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, este renovo reinará e agirá com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Nos dias dele, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual o renovo do Senhor será chamado: Senhor, justiça nossa. Embora aqui não esteja Senhor com letras maiúsculas, deveria estar com Senhor com letras maiúsculas, porque é Yahvé a nossa justiça. O renovo do Senhor é chamado de Yahvé, a nossa justiça. E o texto seguinte é lindo, porque ele repete a mesma coisa com uma mudança pequenininha. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Você percebeu a mudança? No primeiro texto, é o Messias que é chamado de Senhor, justiça nossa. No segundo texto, por causa do Messias, é o povo de Deus, é a Santa Jerusalém que é chamada de Senhor, justiça nossa. É o Messias quem vai transformar a igreja em uma sociedade justa. Senhor, justiça nossa. Assim, então, qual é a solução que o Novo Testamento nos apresenta para esse problema? Agora nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo em Romanos. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Nós vimos que nos versículos 1:18 até 3:20, Romanos fala a respeito da justiça retributiva de Deus, como Deus pune pecadores, como Deus pune ímpios, como Deus entrega-os a si mesmos. E nós vimos que o texto termina dizendo: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que mereça salvação. Não há nenhum justo. Não há ninguém que possa ser justificado pelo Senhor pelas suas próprias obras. Não há ninguém que mereça vindicação do Senhor por aquilo que fez, por aquilo que conquistou. Todos são farinha do mesmo saco. E é farinha bem ruim. Então, vem o nosso trecho, que começa com uma conjunção adversativa. Mas, meus irmãos, depois do último trecho que Paulo falou, aquele pupurri de textos do Antigo Testamento que ele citou, falando que ninguém presta, esse mas é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Mas, apesar disso, apesar de vocês serem isso aí, mas, agora, nesse agora, desse momento escatológico no qual Deus começou a cumprir as suas promessas por meio da vinda do Messias, da encarnação do Verbo, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A coisa mais
importante do ponto de vista gramatical do nosso texto é isso: a justiça de Deus se manifestou. E o resto vai qualificar essa afirmação. Então, o que Paulo está falando para nós? A justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus apareceu. A justiça de Deus reluziu com toda a sua glória. A justiça de Deus apareceu na cena da história de maneira mais gloriosa do que em qualquer outro momento anterior. Como? Sem lei. Não por meio do cumprimento da lei. Não foi assim que a justiça de Deus se manifestou na vida dos seres humanos que serão salvos. Não é por meio da prática deles da lei. Essa justiça de Deus que se manifestou agora, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é uma novidade. Como nós vimos nos textos que anunciavam a promessa, Deus já tinha avisado que ele faria algo diferente. Deus já tinha avisado que ele mandaria um servo. Deus já tinha avisado que ele faria brilhar um sol da salvação, que traria salvação nas suas asas. O justo renovo do Senhor apareceria na cena da história. A justiça de Deus que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, agora ela apareceu, diz o apóstolo Paulo. E essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui existe uma questão de grego que tem gerado muito debate nos nossos tempos. Porque o texto pode ser corretamente traduzido como mediante a fé em Jesus Cristo, como o texto também pode ser corretamente traduzido como mediante a fidelidade de Jesus Cristo. As duas traduções estão absolutamente corretas do ponto de vista gramatical, sendo que a segunda tem, gramaticalmente falando, algumas coisas que a favorecem. Agora, o significado não muda. Veja, tanto nós somos justificados quando cremos em Cristo Jesus, quanto nós também é verdade que somos justificados porque Ele foi fiel, porque Ele cumpriu a lei, porque Ele fez tudo o que era esperado. Tudo aquilo que Adão não fez, tudo aquilo que nós não fazemos, tudo aquilo que nenhum ser humano conseguia fazer, Ele fez de maneira fiel. De maneira que, ainda que o texto tenha possibilidades diferentes de interpretação, o significado não muda. Essa justiça de Deus, mediante a fé, acontece para todos aqueles que creem. Deus justifica aqueles que creem no Filho dele. Mas ainda não está claro como que isso é justo. Ainda não está claro como que isso é justo. Porque se um de vocês, ao sair daqui hoje, pegar uma arma e me matar, ainda que o seu cônjuge diga, eu não quero que o meu marido vá preso, eu vou presa no lugar dele. Isso seria justo? É justo um outro pagar o preço. Mas veja o que diz o nosso texto. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção. Porque todos pecaram. E carecem, difícil de traduzir essa expressão. Todos pecaram e eles agora, porque pecaram, estão em falta da graça de Deus. Estão em falta da glória de Deus, melhor dizendo. O pecado arranca do ser humano parte da sua humanidade. E é exatamente a parte da humanidade que nos conectava com Deus, a imagem de Deus em nós, ela é duramente esfacelada. Ela não é totalmente retirada, mas ela é duramente esfacelada.
Todos pecaram, estão destituídos, carecem, têm falta da glória de Deus. Mas, por meio da fé, eles podem ser justificados gratuitamente. Veja, em alguns tribunais no nosso país, e em vários países do mundo, se você pagar bem o juiz, você conseguirá, por meio de corrupção, ser tratado como alguém justo. Você vai corromper o juiz, vai pagar uma alta soma de dinheiro, então você consegue ter uma sentença favorável de que você é justo, justificado por pagamento. A justificação de Deus é de graça. Ela é totalmente gratuita. Somos justificados gratuitamente pela graça dele. E aí vem uma das palavras mais fundamentais desse texto. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra é muito importante. Redenção. A palavra redenção significa comprar de volta algo que se perdeu. Então, por exemplo, era muito comum naquela época que um escravo, de repente, fosse libertado pelo seu dono. Como é que um escravo conseguiria ser libertado pelo seu dono? Se ele trabalhasse as horas esperadas para o dono e trabalhasse outras horas para outra pessoa, cobrando algum tipo de dinheiro, ele poderia juntar um tanto de dinheiro e eventualmente comprar a sua própria redenção, comprar a sua alforria, comprar a sua libertação. Mas é possível que alguém passasse a amar muito esse escravo, então fosse lá e comprasse a redenção desse escravo para ele. E ele então seria redimido, comprado, libertado da sua escravidão. Essa é a palavrinha usada aqui. Existe redenção em Cristo. Existe pagamento para a nossa liberdade em Cristo Jesus. E é assim que Jesus produz a nossa justificação. Ele pagou o preço. Ele se fez escravo para nos dar redenção. Ele se fez escravo de Deus. Essa é a palavra lá de Isaías 53. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. O meu escravo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos. Cristo se fez escravo de Deus para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo vai lidar muito com isso no capítulo 6 de Romanos. Paulo vai desenvolver essa ideia que ele começou, ou que ele citou aqui. Mas o texto continua. E o texto agora diz assim no versículo 25. A quem Deus, no próximo slide diz, a quem Deus apresentou, Deus colocou diante das pessoas, Deus colocou Cristo de maneira visível, de maneira pública, de maneira para Cristo vergonhosa. Deus o apresentou como propiciação. Outra palavra fundamental. Outra palavra fundamental. A palavra usada aqui é, na verdade, propiciatório. Vocês lembram o que era o propiciatório? Tinha a Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira de acácia recoberta com ouro, onde ficavam as tábuas da lei, o cajado de Moisés e um pouquinho de maná. Era isso que ficava dentro da arca. E a arca tinha uma tampa feita de ouro, na qual tinham 2 querubins, um querubim olhando para o outro. E Deus manifestava a sua presença entre os querubins.
Deus falava a partir de ali, do meio dos querubins. E algumas vezes, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício que foi feito lá fora, trazia um pouquinho de sangue no seu dedo e passava no véu, o véu que separava o lugar santo dos santos, o sumo sacerdote passava aquele sangue naquele véu do lado de dentro, bem de frente ali do propiciatório. É como se ele estivesse mostrando: Senhor, aqui está o sacrifício para a purificação do povo. Jesus Cristo é apresentado no nosso texto como sendo o propiciatório. Jesus é aquele que torna real tudo aquilo que era sombra no tabernáculo, tudo aquilo que era figura no sistema sacrificial do Antigo Testamento, tudo aquilo que era um santo, um sacro teatro no Antigo Testamento. Jesus Cristo torna tudo isso real. Jesus Cristo é aquele que é a verdade para a qual todas aquelas coisas apontavam. Jesus Cristo é a substância para da qual todas aquelas coisas eram a sombra. Ele é o propiciatório. Ele é aquele que torna Deus propício a nós. Mas de tal forma que Deus não simplesmente deixou passar o seu pecado. Deus não simplesmente ignorou todo o mal que você já fez na tua vida. Deus não simplesmente falou: tá bom, foi só uma invejinha. Tá bom, foi só uma mentirinha. Tá bom, foi só uma olhadinha. Tá bom, foi só uma navegadinha. Tá bom, foi só uma vontadezinha errada e um pensamento erradinho. Deus não minimiza o pecado, Deus não racionaliza o pecado, Deus matou o seu próprio filho por causa do pecado. Nós somos salvos a preço de sangue, nós somos salvos a um altíssimo preço. O sangue do nosso Salvador foi derramado para nos salvar. Os nossos pecados não são pecadinhos, os nossos pecados são a causa da morte de Deus encarnado. O próprio Deus encarnado se torna o propiciatório, diante do qual o sangue era exposto. Ele se torna o sacerdote e a oferta. Ele se torna o altar e o sacrifício. Ele se torna a redenção e a propiciação para nós. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Deus fez isso para fazer um show da sua justiça, para mostrar que Ele não é como nós. Ele não deixa passar pecados como se fossem coisas sem importância. Ele fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, na história do Antigo Testamento, alguém poderia pensar: Deus não leva assim tão a sério o pecado. Afinal, a gente peca e a gente mata uma ovelha e está tudo bem. A gente peca, a gente mata um pardal e está tudo bem. A gente peca, a gente mata um boi e está tudo bem. Então Deus, no final das contas, Ele nem leva tão a sério assim. Ele falou que o nosso pecado geraria morte. Mas se a gente matar qualquer bicho, já está suficiente. Não. Isso era Deus, em sua paciência, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque no tempo certo, Ele derramaria todos esses pecados sobre o seu próprio Filho. Nenhum pecado jamais ficou, nem ficará impune para sempre. Todos os pecados ou serão pagos eternamente no inferno pelo pecador, ou foram pagos de maneira
absoluta pelo nosso Salvador na cruz. E assim, de novo, versículo 26 fala de Deus manifestando a sua justiça. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Terceira vez que o nosso texto fala sobre isso. De Deus mostrando a justiça. De Deus apresentando a justiça. De Deus fazendo um show da justiça dele diante dos nossos olhos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de Deus ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça e a paz se beijaram. Cristo foi o meio que Deus escolheu para que Deus fosse justificador de ímpios, mas mantivesse intacta a sua santa justiça. Ele derramou toda a sua ira sobre o seu próprio Filho, a fim de poder derramar toda a sua graça sobre nós. E vale por causa da união com Cristo, mas isso é assunto para um outro dia. Cada um de nós que fomos unidos a Cristo, estávamos com Ele na cruz, por causa da nossa união com Ele. Mas, como eu disse, é assunto para um outro dia. Rapidamente, eu quero mostrar como não é só Paulo que fala sobre isso. A gente vai correr por alguns outros textos do Novo Testamento que vão trazer ainda mais luz para esse processo da justificação. 1 Coríntios 1, 30 e 31, mas vocês são dele em Cristo Jesus, e Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. 2 Coríntios 5, 21, Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi feito pecado, para que você fosse feito justiça. Gálatas, nós judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, porque por obras da lei ninguém será justificado. Vocês que procuram justificar-se pela lei, no próximo texto, estão separados de Cristo, caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Nós já somos justos, mas ainda não. Nós já somos justos, mas aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Filipenses diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pedro fala sobre aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você tem fé na justiça de Cristo. Nessa justiça que como um manto nos cobre, de forma que Deus passa a olhar para a gente como de fato justos. 1 de João 2, 1 e 2, nós temos advogado junto ao Pai, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo se fez pecado por nós. E como pecado Ele foi moído pelas nossas iniquidades. De forma que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. E porque Ele foi pisado, nós fomos sarados. Quais são as aplicações que isso nos traz? Eu quero aplicar com Paulo nos versículos 27 a 31 de Romanos 3. Paulo aplica da seguinte forma: onde fica então o orgulho? Onde fica o orgulho por sermos crentes? Onde fica o orgulho por sermos justos? Onde fica o orgulho por nós sermos pessoas muito boas? Paulo diz, fica de todo excluído. Um crente orgulhoso é a coisa mais absurda que existe. Porque o crente, por definição, ele tem que saber que ele é um completo
derrotado em si mesmo. Ele não tem nada para oferecer, a ponto de Deus ter que se encarnar e se fazer pecado e ser moído para nos salvar. Então essa é a primeira aplicação de Paulo. Seja humilde. Seja humilde. Você não conquistou a tua salvação. Você a ganhou de graça. Então seja humilde. Segunda aplicação do apóstolo Paulo. Por meio de qual lei o orgulho foi excluído? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente de obras da lei. Pregue esse evangelho, em segundo lugar. Pregue esse evangelho. Próximo slide, por favor. Pregue o evangelho da justificação pela graça mediante a fé. Não como alguém que entendeu e que é superior a todos os demais tolos que não entenderam. Não, lembra que o orgulho foi de todo excluído. Então agora chame outros mendigos para que venham se refestelar no banquete da graça junto com você. A fé também é dos gentios, é de todos, é daqueles que estão longe. E finalmente, Paulo faz uma última pergunta no versículo 31. Anulamos então a lei por meio da fé? Então vamos esquecer da lei, vamos não nos importar mais com a lei, não vamos estar nem aí para a lei. É assim? Paulo diz, de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. Isso não veio de você, é dom de Deus. Mas isso não te dá o direito de desprezar a lei de Deus como se ela não valesse nada. Pelo contrário, agora você olha para a lei e você fala, foi a lei que me trouxe até aqui. Agora você olha para a lei e fala assim, então esse é o padrão que agora eu quero cumprir. Se essa é a vontade do Deus que fez tudo por mim, então agora com a força que vem do próprio Deus, motivado pela graça conquistada pelo meu Salvador, eu quero cumprir a lei para a glória do meu Deus. Assim Deus se fez justo e justificador. Aquilo que era impossível, Deus tornou possível por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Ame Cristo. Ame o Senhor Jesus Cristo com todas as tuas forças, porque Ele é a tua justiça.